Até o primeiro grande surto de febre amarela no Rio de Janeiro, no verão de 1849-50, o Brasil ostentava a reputação de um país livre de epidemias, que regularmente devastavam cidades e nações do Velho e do Novo Mundo. Em um período anterior à microbiologia, que permitiu desvendar o universo de vírus e bactérias, médicos, engenheiros e autoridades públicas se concentravam nas péssimas condições sanitárias e de habitação dos pobres da então capital do Império. Enxergavam nos cortiços e em seus moradores os causadores dessas doenças. Na época de progressiva liberação dos escravizados e chegada de imigrantes europeus, se constituiu uma trama higienista profundamente marcada por ideias racistas, que amarrou o saber médico a intervenções no espaço urbano. Negros passaram a ser vistos pelas elites como grupos que ameaçavam a saúde pública e desafiavam o controle social. Doenças que acometiam os negros de forma mais frequente foram negligenciadas, e cortiços da área central da cidade foram demolidos, dando origem à primeira favela da história do país, o atual Morro da Providência. Para Sidney Chalub, historiador, professor aposentado da Unicamp e professor da Universidade de Harvard, o bota abaixo dos cortiços do Rio inaugurou o século das favelas no Brasil, e a estigmatização da população negra e pobre perdura até hoje. Nosso convidado dessa semana é autor de Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, publicado em 96 e reeditado em 2018 pela Companhia das Letras. Ele considera que, como aconteceu nas epidemias das últimas décadas do século XIX, a atual pandemia de coronavírus atinge mais fortemente negros e pessoas de baixa renda. Nessa conversa, a gente falou, entre vários outros assuntos, das linhas de continuidade entre a saúde pública do Rio de Janeiro, às vésperas da proclamação da República, ao Brasil de 2020 assolado pelo coronavírus, e também o que mostram episódios de politização das epidemias do passado, como casos de resistência a medidas de quarentena. Para adiantar, isso não costuma terminar bem. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Sidney, em primeiro lugar eu queria agradecer a sua participação e, para começar, eu gostaria de tratar de um elemento central na tese que você desenvolve ao longo do livro. Você afirma que o saber médico e as políticas de saúde no Brasil nas últimas décadas do século XIX eram fundados em uma ideologia racial de embranquecimento da população. O combate à febre amarela se tornou a grande questão de saúde pública no país porque ameaçava os imigrantes europeus brancos, que chegavam maciçamente ao Brasil para substituir a mão de obra negra escravizada. Ao mesmo tempo, doenças que atingiam mais intensamente os negros havia décadas, como a tuberculose e a varíola, eram quase ignoradas pelas autoridades. Como esse ideal de embranquecimento se constituiu nesse período e quais consequências teve nas políticas de saúde que se estabeleciam? Bem, a ligação entre doença e raça, na verdade, no século XIX, em relação à febre amarela em especial, tem a ver primeiramente com o tráfico africano. Desde 1831, o tráfico africano de escravos era ilegal, segundo as leis do país, e havia uma pressão muito grande da Inglaterra para que o tráfico terminasse. A expansão toda do café no Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista ocorreu no período do tráfico ilegal de escravos. Então, o café se expandiu por meio desse crime, né, do tráfico ilegal, praticado com a conivência do Estado Imperial e com o engajamento grande dos fazendeiros das duas províncias. E havia internacionalmente uma tese, né, de que a febre amarela era uma doença que frequentemente se expandia pelo Atlântico. Havana, Nova Orleans eram lugares onde epidemias de febre amarela já haviam ocorrido antes que a primeira grande epidemia, que ocorre no Rio de Janeiro no verão de 1849 e 1850, e logo se atribuiu a chegada da epidemia a um navio negreiro, como se falava, que havia aportado Salvador
e também navios no Rio que teriam doentes de febre amarela. E havia essa coisa da febre amarela também, que as epidemias constantemente mostravam de que a população de origem africana, talvez porque tivessem tido experiência prévia com a febre amarela nos locais na África de onde as pessoas eram sequestradas para o contrabando, né? E para serem escravizadas, elas, talvez por terem tido experiência prévia com a febre amarela nesses locais de origem, nas epidemias do Rio, de 1849 e 50, e nas que se repetiram nos anos posteriores, e os negros africanos, que eram 60% dos escravos, numa cidade com 110 mil pessoas escravizadas, eles não morriam na febre amarela, né? Enquanto que os imigrantes portugueses, que havia também em grande número na cidade, e pessoas brancas, até o imperador Pedro II perdeu um filho na primeira epidemia de 1850. Isso criou, nos anos seguintes também, a fuga para Petrópolis. Petrópolis cresce como um refúgio da aristocracia imperial para evitar ficar no Rio de Janeiro durante os verões mortíferos, né, que se seguiram à epidemia de 1849 e 50. Então, desde o início, havia uma associação entre doença e escravidão, e depois a febre amarela, ela, nos anos 70, quando ela volta com força de novo, a escravidão já estava num período de decadência, já tinha ocorrido a lei do ventre livre. O Brasil era o último país independente das Américas que ainda tinha escravidão moderna. Quer dizer, Cuba ainda tinha escravidão, mas era uma colônia da Espanha. Como país independente, o Brasil era o único que ainda tinha escravidão, e foi o último a abolir a escravidão africana, que originou do colonialismo europeu desde o século XVI. Não que continua havendo escravidão, outros tipos de escravidão, inclusive o imperialismo europeu e a expansão na África criou novas formas de trabalho compulsório na África. Mas o fato é que havia um isolamento muito grande do país depois do final da Guerra Civil Americana, e se mover no sentido da emancipação escrava era inevitável a essa altura, porque o Brasil é o último país do mundo que ainda tinha escravidão. E aí a febre amarela era um obstáculo à imigração, porque os imigrantes europeus morriam de febre amarela em grande número. Então, para viabilizar uma imigração europeia, que era aquilo que se desejava, né, imigrantes europeus, brancos, para constituir uma nova força de trabalho nas fazendas, era necessário controlar a questão da febre amarela. Então, há um sentido racial evidente na maneira como as prioridades de saúde pública no período eram determinadas. Um pouco até nos últimos tempos, um contexto totalmente diferente. Você vê agora, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, dois países em que a herança escravista é tão importante, como já começa a haver uma percepção clara de que a pandemia em curso afeta as populações negras de maneira diferente. Então, quando, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a política que se recomenda e que não há alternativa a ela no momento, de isolamento, ela acaba esbarrando nas condições concretas de vida da população pobre. No Brasil, mais ainda que nos Estados Unidos, a pobreza tem raça, né? Não é esmagadoramente negra. Essa população tem dificuldades práticas incontornáveis de seguir de modo eficiente a recomendação de confinamento, de quarentena da saúde pública, e, ao mesmo tempo, as informações contraditórias que chegam para essa população afeta especialmente essa população mais pobre, né? Então, você tem as igrejas evangélicas, por exemplo, quando resistem à recomendação do confinamento e diante da penetração delas em comunidades pobres, elas praticamente encorajam as pessoas a se arriscar mais em relação à doença. Então, os números já começam a mostrar uma racialização, digamos, das vítimas. Como a gente diz, quer dizer, quem estuda a história social das epidemias e tal, a morte é uma doença social, né? Ela não afeta de maneira igual todas as camadas da população. Seja qual for
a doença ela vai se espraiar e ela vai vitimar segundo as estruturas de classe, de raça, de gênero, as relações de gênero também, tá? Da população. Então, é isso que a gente está vendo já se caracterizando no coronavírus, uma espécie de racialização desse processo, mostrando mais uma vez como as epidemias, o jeito como elas se expandem e se espalham, tem muito a ver também com as condições sociais da população. Uhum. E uma das condições sociais importantíssimas para entender a pandemia de coronavírus é a forma como essa população pobre mora, né? E o seu livro, principalmente o primeiro capítulo, propõe uma história dessas formas de moradia da população de baixa renda, dos negros escravizados, dos libertos do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Você narra o despejo violento dos moradores e a destruição do Cabeça de Porco, um dos maiores cortiços da atual zona portuária do Rio. Esse episódio se tornou um marco das tentativas de erradicação dessas habitações coletivas. De alguma forma, antecipou o que viria depois, né? A grande reforma urbana promovida por Pereira Passos, que a partir de 1902 botou abaixo boa parte do centro da cidade. Então, pensando nessas condições precárias que os pobres enfrentam hoje de moradia e que ampliam em muito as chances de propagação do novo coronavírus, né? É possível traçar alguma linha de continuidade com a história específica desse cortiço em fins do século XIX, com essas políticas urbanas e as formas como essa população de baixa renda, a moradia dessa população de baixa renda é tratada hoje? Sim, acho que, infelizmente, o principal traço de continuidade é a criminalização dessas comunidades. No século XIX, o interesse das autoridades públicas pelos cortiços, ela tinha basicamente duas motivações. O primeiro, no caso das cidades brasileiras, e no caso do Rio de Janeiro em particular, que era um centro urbano maior que os outros, com uma escravidão muito intensa, um número muito grande de escravos, o Rio foi a maior concentração de escravos na história da escravidão moderna disparado. Uma cidade teve 110 mil escravos em algum momento, com uma população de 250 mil pessoas. Então, era uma quantidade absurda de escravos para qualquer parâmetro, não tinha comparação. Né? Acho que o maior número de escravos que Salvador teve no século XIX foi 15 mil, mais ou menos a mesma coisa, Nova Orleans. Então, era uma diferença, mas era uma escala totalmente diferente que preocupava. E os cortiços, a proliferação desse tipo de moradia, tinha a ver também com o hábito da escravidão urbana dos escravos viverem sobre si. Os senhores combinavam com os escravos, você tem que trazer não sei quanto por semana, e deixavam os escravos soltos na cidade para trabalhar e trazer renda para o senhor. Funcionava melhor com eles tendo liberdade de movimento. Por isso também que cresce o aparato policial para prender escravos fugidos. Quer dizer, a polícia funcionava como complemento à vigilância dos escravos para os senhores, diante das condições da escravidão urbana, lucrarem mais com o trabalho de seus escravos, dando a eles autonomia de movimento na cidade. Então, às vezes, eles moravam nos cortiços, tinham um quarto nos cortiços e tal, se escondiam nos cortiços, fugiam para lá. E foi se criando essa ideia dos cortiços como um vale-acolto de desordeiros, como se dizia, um lugar de criminalidade, onde se escondiam os gatunos, os escravos fugidos e tudo mais. A outra questão era as epidemias e como a presença dos cortiços e também, conforme foi chegando também, a partir do então do século XIX, um número grande de imigrantes portugueses pobres para morar nas cidades brasileiras, e o Rio, de novo, é outro exemplo, esses portugueses morriam em grande número nas epidemias de febre amarela e moravam nos cortiços, muitos deles. Então, o problema é essa confusão, digamos assim, que se forma entre a estigmatização ligada à luta contra a escravidão, que esses cortiços acabavam simbolizando, porque os escravos fugiam para lá e significava algum tipo de desordem nas expectativas de controle social dos senhores de escravos, e associada a isso a questão da saúde pública. Né? Então, essas duas coisas combinadas
forma essa tradição de estigmatização da maneira de morar dessas pessoas, né? Em que tudo se torna um perigo, digamos assim. E o que você vê hoje em dia é o tipo de estigmatização continua, né? Quer dizer, ou piorou. Então, essas comunidades continuam a ser, no discurso predominante de governadores, de autoridades públicas no país, é o lugar, de novo, vale a couto de criminosos, traficantes, milicianos e tudo mais, e a política em relação a esses lugares é uma política de confronto, de polícia militarizada, e a gente não conseguiu arrumar nenhuma alternativa a isso que tenha funcionado. Tem propostas há muitas, mas a falta de vontade política, né? Então, aí quando é, acontece esse tipo de epidemia, isso se torna mais um elemento possível de estigmatização, quando, na verdade, o que isso deveria apontar é para outras alternativas, né? Então, essas moradias, a densidade populacional enorme delas tem a ver com falta de alternativas de moradia, com o fato de que você enche o centro das cidades com uma quantidade enorme de prédios de escritórios, quando hoje em dia não se justifica mais isso. 70% dessas pessoas precisam estar trabalhando em casa remotamente, não tinha que ir para o centro da cidade toda hora. Você tem uma pressão sobre transporte público e sobre distanciar os pobres do centro da cidade, que torna essas comunidades cada vez mais precárias, mais densamente povoadas. E isso, evidentemente, quando você tem uma epidemia com um vírus nesse nível de transmissibilidade, né, isso potencialmente torna essas populações muito vulneráveis à expansão desse vírus e, mais ainda, sujeitas à estigmatização contra seus modos de vida e as moradias delas. Nesse sentido aí, é decepcionante ver como a continuidade é acachapante, né? Quer dizer, as coisas mudaram para continuar exatamente as mesmas. Você tem cortiço, não tem cortiço, tem favela, você não tem mais febre amarela urbana, mas agora tem esse coronavírus e outras formas de doença, dengue e tal, que estão ligadas a as condições de moradia às quais essas pessoas não podem escapar, ou não têm escolha, né? No livro, você usa essa noção de classes perigosas, né, para fazer referência aos moradores de cortiço que, na visão das elites, propagam doenças e, ao mesmo tempo, desafiam as estratégias de controle social. Pensando nessa linha de continuidade, né, entre os dois séculos, você consegue pensar na vigência dessa ideia de classes perigosas hoje? Por exemplo, se houver um aumento do número de casos em favelas ou em assentamentos precários, você acha que essa é uma possibilidade de estigmatização dessas pessoas? O termo classes perigosas é um termo datado do século XIX, mas ele tem muito a ver com essa estigmatização dos trabalhadores uma vez terminada a escravidão, né? Essa era a ideia de que esses trabalhadores que eram escravizados, trabalhadores descendentes de africanos e tal, sem a compulsoriedade do trabalho, eles iam virar vadios, não queriam trabalhar. Então, você tem, inclusive, no mesmo semestre em que passa a lei de 13 de maio de 1988, a Câmara dos Deputados discute longamente um projeto que eles chamam de repressão à ociosidade. A ideia de que o sujeito ia deixar de ser escravo e, sem a compulsoriedade do trabalho, ele ia se tornar vadio. Acho que, hoje em dia, com as condições, talvez você não use mais essa expressão de época, classes perigosas, né? Mas a percepção do perigo, né? Ele inclusive, é um pouco irônico, né? Que a primeira vítima da coronavírus na cidade de São Paulo, se eu não me engano, foi uma empregada doméstica, né? Eu acho que foi no Rio de Contaminada Janeiro, se pela não me falha a patroa. memória. Foi no Rio? Não Acho que sei se foi no sim. Rio, em São Paulo. Foi no Rio, tá. Contaminada pela patroa, né? E você tem essa contradição, né, de que, bem, no mundo isso precisa ser investigado, no que está acontecendo no universo do serviço doméstico nesse momento, porque ao mesmo tempo que se percebe ou se atribui a essas pessoas o perigo do contágio, né, se pensa menos no contrário, que elas podem se contagiar com as patroas, mas que elas podem contagiar as patroas, algumas parece que forçam essas pessoas a trabalhar, porque não desejam pagar pelo trabalho delas quando elas não estão trabalhando, né?
Há aí um universo de conflito que é muito interessante, até porque na história recente do país, um dos motivos da classe média se azedar politicamente em relação aos governos de esquerda teve a ver com a lei de direitos trabalhistas para as domésticas, né? E agora você tem um outro momento em que isso deve estar causando conflito, tensão e tal. Mas o fato é que, desde o século XIX, as cidades brasileiras, e não só brasileiras, se desenvolveram de maneira que o espaço urbano fosse uma projeção das desigualdades sociais do país. Não era assim no século XIX. Você vê, por exemplo, romances como Cortiço, Maurício Azevedo, você tem lá o casarão, o sobrado dos ricaços ao lado de um cortiço. As reformas urbanas e a forma como as cidades se desenvolveram no século XX criaram essa segregação espacial, né, segundo as desigualdades sociais. Uhum. Isso faz com que as interações entre essas pessoas de diferentes classes sociais elas se tornem sempre um motivo de insegurança e de perigo. As classes dominantes estão sempre com a impressão de que os pobres são perigosos. Agudizou essa percepção de perigo, né? E aumentou o estigma em relação a essas comunidades, porque elas estão afastadas, isoladas, em locais onde as pessoas de outra classe social não transitam, e isso tudo cria um clima de guerra de classes, digamos assim, infindável, não é? E um clima de estigmatização e de hostilização das autoridades e das classes proprietárias, abastadas, sei lá, a terminologia que você quiser usar, de percepção constante do perigo do outro, né? Do outro representado por esses pobres urbanos, quando, na verdade, é um modo de vida criado por essas classes proprietárias que coloca em perigo a grande maioria da população que tem que viver de maneira precária e com renda baixa e tudo mais. Uhum. Um outro tópico que me chamou bastante atenção no livro, aí já no capítulo 2, quando você vai resgatar o determinismo climático e racial nas teorias médicas do período no Brasil. Você escreve que os médicos brasileiros, em geral, não endossaram as posições mais deterministas, que chegavam a afirmar que os negros eram humanos de outra espécie, naturalmente adaptada ao trabalho brutal em climas tropicais, o que obviamente justificava os horrores da escravidão. No Brasil, por outro lado, prevaleceu uma ideia de aclimatação dos estrangeiros. Você pode explicar um pouco melhor como essas teorias, essas ideias se acomodaram no Brasil e a que tipo de pensamento elas deram origem? Sim, bem, os intelectuais brasileiros da segunda metade do século XIX, muitos deles eram médicos, né? A medicina do século XIX era muito diferente do que a medicina hoje em dia. Muitos dos médicos eram literatos, eram pessoas ligadas a atividades humanísticas também, mas não só eles, os intelectuais brasileiros da segunda metade do século XIX tinham um problema gravíssimo para lidar, porque eles, ao mesmo tempo, tinham essa admiração, essa orientação europeizante para tudo que dizia respeito a coisas do pensamento, e os pensadores europeus do período, alguns deles com muito trânsito no Brasil, como o Gobineau, que é um pensador francês que era amigo de Dom Pedro II, morou no Rio de Janeiro, se não me engano foi embaixador ou cônsul da França no Rio de Janeiro durante o período dos anos 60, e autor de um livro que se tornou cada vez mais influente ao longo do século XIX, principalmente no início do século XX, influenciou, inclusive, as teorias racistas da Alemanha nazista e tudo. Esse cara e outros, né, defendiam que a mestiçagem, a mistura de raças, resultava numa população degenerada. Então, você não podia, ao mesmo tempo, ou abraçar de maneira irrestrita essas teorias racistas da segunda metade do século XIX, produzidas por esses intelectuais europeus que eram referência no país. Se você abraçasse aquelas teorias de maneira total, você, na verdade, estava abraçando também a ideia de que o Brasil era um país inviável. Então, a busca de soluções para isso tem vários aspectos. Em primeiro lugar, é interessante ver como os médicos brasileiros, apesar de conhecer, né, eles não embarcavam no tipo de raciocínio racista que se tornou comum no sul dos Estados Unidos, em que as epidemias de febre amarela, que matavam, por exemplo, um número grande de irlandeses, migrantes irlandeses pobres, que iam para o sul dos Estados Unidos
e faziam trabalho braçal ao lado de negros e morriam um grande número dessa epidemia de febre amarela, os médicos do sul dos Estados Unidos começaram a desenvolver essa teoria de que, na verdade, as raças são diferentes e que os irlandeses morrem em grande número nas epidemias de febre amarela porque você está tratando de maneira imprópria a raça superior, uma raça branca, que não pode fazer o trabalho que é específico, que só negros podem fazer diante do sol ardente dos trópicos e tal. Você precisa ter trabalhadores negros para fazer aquele trabalho manual, os outros não aguentam. Imigrantes europeus não aguentam, por isso que eles morrem em grande número. No Brasil, esse exercício nunca é feito. E acho que aí já é uma forma de adaptar e de contornar problemas, né, nessas teorias epidemiológicas que também eram informadas por essas noções de diferenciação racial, né, algumas mais do que outras, alguns médicos mais do que outros. E você começa a dizer, bem, não, os europeus podem prosperar nos trópicos, no clima quente do Brasil e tal, desde que eles se aclimatem. Então, havia várias teses médicas e textos médicos na década de 1870, 1880, que tentam estabelecer uma espécie de programa de aclimatamento para que os europeus que chegassem tivessem uma transição gradual para as condições do novo país, de modo a que eles não fossem vítimas, especialmente da febre amarela ou de outras doenças pertinentes ao país. Veja, eles não tinham nenhuma noção de como se transmitia a febre amarela. Tá? Então, a descoberta do modo de transmissão, da importância do mosquito como vetor da doença e tudo mais, nada disso era conhecido durante toda a segunda metade do século XIX. Então, a febre amarela ela é no meio do caminho entre uma doença altamente contagiosa, como a varíola, que todo mundo sabia que pessoas que entravam em contato com varioloso iam pegar a doença, a não ser que tivessem tido varíola antes, e uma doença como a malária, que também era transmitida por um mosquito, e que as pessoas sabiam que a doença ficava restrita a determinado ambiente, que se você tirasse o doente daquele ambiente e levasse para outro lugar, ele não ia transmitir a doença para ninguém. Então, está ligado no determinado ambiente. O mesmo caso da febre amarela, por isso que era eficaz para Petrópolis. Né? Se você tinha um varioloso e levava ele para Petrópolis, todo mundo ia pegar varíola em Petrópolis. Mas não acontecia no caso da febre amarela. Então, e da malária também. Então, essas doenças, quer dizer, elas, exatamente porque elas são tão difíceis de discernir como elas se transmitem e tudo mais, elas dão origem a maior reflexão e a maior, digamos, ideologização, digamos. Elas acabam sendo mais maleáveis a um investimento ideológico sobre o sentido delas e tudo. Inclusive por causa dessa característica, no caso da febre amarela, de os negros resistirem bem à doença naquela época, enquanto que os imigrantes europeus morriam em grande número. Certo. Você mencionou a varíola, e eu queria perguntar qual interpretação você faz da revolta da vacina em 1904, né? Esse é um dos eventos que mais marcaram o imaginário sobre o Rio de Janeiro no início da República. Os revoltosos já foram tratados tanto como massa de ignorantes que resiste ao avanço da ciência, quanto grupo quase heróicos de resistência cidadã ao autoritarismo do governo à época. Se aponta alguns limites e faz críticas aos livros do Nicolau Shevchenko, A Revolta da Vacina, e de José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. Como que você articulou essa análise no livro e como que você enxerga esse evento no contexto mais longo da vacinação no Brasil e no Rio de Janeiro antes da revolta? Essa revolta de 1904 ela é muito complexa de entender e acho que alguns aspectos dela que talvez tenham até mais relevância para a situação que vivemos atualmente, todos os historiadores são concordes. Quer dizer, está no Zambri de Carvalho, no Nicolau Shevchenko e em outros estudos que foram feitos a respeito da revolta. A revolta, naquilo que talvez tenha mais ressonância com o momento que vivemos atualmente, ela tem muito a ver com um problema de comunicação e de dissensão da classe política. Então, você tem, nesse momento, uma técnica de vacinação que havia atingido um grau de credibilidade, que estava sendo testada e utilizada com êxito, e o número de vacinações e
e a diminuição dos casos de varíola atestavam isso. E, no entanto, você tinha uma classe política extremamente dividida, né? Então, você tinha o Oswaldo Cruz à frente da saúde pública, apoiado pelo presidente, pelo Rodrigues Alves, e apoiado por vários órgãos de imprensa e tudo mais. No entanto, você tinha uma oposição extremamente aguerrida no parlamento, com um senador chamado Lauro Sodré à frente, mas outros senadores também apoiando, deputados, um grande jornal como o Correio da Manhã e outros jornais também criticando a campanha pela vacinação e a obrigatoriedade da vacinação, e esses sinais extremamente contraditórios, esses conflitos no interior da classe política, no momento em que, para combater aquela epidemia, que era terrível, que matava uma quantidade enorme de gente a cada ano no país, a fratura na maneira como eles viam as coisas reforçou outros grupos, outros setores que tinham outras motivações e outras maneiras de encarar o problema, incentivou uma resistência à vacinação que estourou na revolta de 1904. É muito preocupante ver o que está acontecendo no país atualmente. Quer dizer, aliás, nos dois países, no Brasil e nos Estados Unidos, você tem presidentes que trabalham contra seus ministros da saúde, uma coisa inacreditável. Um parêntese. Aqui, o Sidney faz referência ao ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Nossa conversa foi gravada às vésperas de sua demissão por Bolsonaro, em 16 de abril. Da mesma maneira que você está numa situação crítica de saúde pública e você vê, na semana passada, uma boa parte da semana era saber se o presidente ou não demitiu o ministro, depois a coisa cedeu e agora, novamente, volta a questão de se o presidente vai ou não demitir o ministro. O presidente não sabe se comportar, provoca, o ministro provoca. De volta, e fica esse negócio. Enquanto isso, o vírus desfila com seu cortejo de horrores, né? Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Quer dizer, o Trump é doido para demitir o secretário da Saúde. Então, fica toda hora arrumando pretexto. Diga-se de passagem que essa questão, essa contradição, digamos, entre o combate à epidemia e a questão do interesse econômico sempre existiu em relação a qualquer grande epidemia, né? Então, você tinha uma epidemia de febre amarela, por exemplo, ou de cólera. Se sabia que uma maneira de evitar que a epidemia... Tinha uma epidemia na Europa de cólera, você sabia que se você deixasse chegar um navio contaminado no porto do Rio de Janeiro, de Salvador, Recife, onde fosse, e essa população desembarcasse com doentes, você teria uma epidemia quase certamente na cidade. Então, tinha que fazer quarentena. Quarentena parava os negócios, parava o porto, dificultava, dava prejuízo. Então, sempre houve essa tensão, não é nenhuma. No século XIX, com os navios mais rápidos, os navios a vapor, e depois com as estradas de ferro, as epidemias começaram a circular muito mais rápido. Então, frequentemente, você tinha que fazer opções do tipo bloquear a circulação para evitar que uma epidemia se alastrasse. E há casos incríveis na história, como a epidemia famosa de cólera em Hamburgo, na Alemanha, na década de 1890, estudada por um historiador fantástico, um livro incrível chamado Death in Hamburg, de Richard Evans, é o nome do historiador, um historiador inglês especializado em Alemanha. Hamburgo era uma cidade portuária, totalmente voltada para o comércio, e houve mais uma epidemia de cólera nesse momento na Europa. E os epidemiologistas já sabiam o que tinha que fazer para evitar o cólera, era quarentena e era ferver água, tomar cuidado com água e alimento contaminado, dava as instruções para a população. E essa epidemia da década de 90 ela não aconteceu em nenhuma outra capital europeia, só aconteceu em Hamburgo, porque os mercadores locais não quiseram fechar o porto, não quiseram tomar nenhuma medida de prevenção, e aconteceu uma epidemia devastadora de cólera só nessa cidade. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, a gente está numa situação extremamente difícil. Lidar com uma epidemia, aliás, a cólera na década de 90 na Alemanha, você já tinha descoberto o vibrião colérico, já um dos médicos envolvidos no controle e nas recomendações para lidar com essas epidemias em outros lugares, mas que não foi em Hamburgo, foi o Koch, que descobriu, né, o agente da doença,
E o que você tem, na verdade, é essa politização extrema da política de saúde pública num momento de crise, ela só leva a catástrofes. Tá? É uma hora que é preciso o mínimo de cabeça fria, e essa politização extrema de tudo que está acontecendo em relação à saúde pública dos Estados Unidos, que já levou e está levando a uma tragédia incrível em termos de número de mortes e tal. E eu temo muito pelo que pode acontecer no Brasil, né? Com essas controvérsias e essa politização muito descuidada em relação ao que está acontecendo. Você não pode ter um governo lançando sinais contraditórios a respeito do que fazer, né? Você não pode ter governadores e a presidência da República, o governo central, trocando farpas o tempo todo. Está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos e no Brasil. E aí é preocupante a forma como isso fragiliza um momento em que era preciso. O que esses caras deviam estar fazendo, Trump aqui, o presidente no Brasil e tal, era, por exemplo, as indústrias que estão ociosas, por exemplo, deviam estar produzindo tudo que as equipes médicas precisam em grande número. A economia teria que ser uma economia voltada para essas necessidades imediatas de controlar o vírus, né? Porque é isso que vai possibilitar que a economia volte mais rapidamente a funcionar de alguma forma. Quanto mais se procrastina e maior é o insucesso no combate imediato da epidemia, mais difícil será a retomada da atividade econômica, que é uma preocupação evidentemente legítima. Mas você não se ajuda, digamos, a economia com esse nível de cacofonia na administração do combate à epidemia. Isso dá origem também a pensamentos preocupantes, né? Ideias preocupantes. Por exemplo, essa de que aqui já tem gente que, se é o raciocínio que deixa a epidemia graçar, porque em algum momento, se você não vai ter vacina em breve, se uma quantidade, uma porcentagem significativa da população tiver o vírus, vai haver mais mortes, mas eventualmente terá gente suficiente com imunidade para que a economia volte a funcionar. Isso dá origem a pensamentos eugenistas, a pensamentos incríveis, né? Os caras, bem, quem é que vai morrer disso? Vão ser os pobres, nos seus lugares onde há menos hospitais disponíveis. É o cara que vai cair doente, só vai ter o postinho, né? E mesmo jovens vão morrer, porque não vai ter respirador, não vai ter o que fazer. E começam os cálculos também. Mas se os hospitais estão muito cheios, e você tem que decidir, ao invés de ficar contando o número de mortos, você conta o número de anos-vida perdidos. Então, por exemplo, é normal, se você tem um cara de 70 anos, você e um respirador só, e tem um outro de 30, você vai pôr o respirador de 70. Um raciocínio totalmente. Você parte para uma desumanidade, não é? Não é aquela coisa do que. A primeira coisa que a gente perde na epidemia, quem foi que falou isso? Me esqueci o nome, de onde eu li isso no outro dia, talvez tenha sido na Folha, que a primeira coisa que você perde numa epidemia não é a quantidade de vidas humanas, mas é aquilo que te faz humano, não é? E essas autoridades, no fundo, reverberam esse raciocínio. Quer dizer, a gente perde aquilo que tem de humano no momento em que a perda de vidas humanas é até secundária em relação à perda daquilo que nos faz humanos, né? Então, enfim, quanto ao resto, quer dizer, da epidemia da campanha antivacínica de 1904, há um outro elemento que lembra muito a nossa situação atual, em um contexto totalmente diferente. Quando acontece a revolta da vacina, havia uma tradição de vacina antivariólica no Rio de Janeiro, que o serviço tinha sido criado no início do século XIX. Só que ao longo do século XIX, depois de algum êxito nas primeiras décadas, vacinando-se escravos e tal, as pesquisas a respeito da vacina e a observação da aplicação dela em vários lugares do mundo ao longo do século XIX mostrou muitos problemas com a vacina. Então, do jeito como ela era aplicada, ela espalhava epidemias de sífilis. Inclusive a crença que muita gente tinha de que a vacina ia fazer as pessoas terem varíola, você mostra que fazia sentido, porque algumas amostras, alguns materiais que eram importados, eles estavam de fato contaminados com a varíola. Contaminados, né? Exatamente.
Ou além seja, da prática da valorização. as pessoas Não, sim, fazia anti-vacina daquela sentido. época, elas, em alguma medida, elas tinham mais elemento empírico do que os anti-vacina de hoje, né? Que tem teorias da conspiração bem Claro, diferentes. não, tem toda a razão. A vacina no início do século XX, o histórico dela ao longo do XIX, justificava plenamente que as pessoas tivessem um certo ceticismo em relação a ela. Tá? Uhum. Então, ela chegava estragada, não pegava, demoraram a descobrir que tinha que ter revacinação. Depois eles concluíram que a cada 10 anos todo mundo tinha que ser revacinado, porque E o ela método era muito arcaico perdia também, você proteção. precisava voltar depois de uns dias para retirar a amostra, né? Exatamente. Então, quando as pessoas, digamos assim, tinham um sentimento de hostilidade à vacina, tinha questões religiosas também. As religiões afro-brasileiras, o candomblé tem uma entidade dedicada à varíola, que era o Mulu, o Chapanã, e havia a ideia de que você não devia interferir no curso da doença. A quantidade de, digamos assim, de elementos que faziam que uma percepção popular de ceticismo em relação à vacina existisse eram muito sólidos. Quer dizer, então, se compreende. Aí, quando você tem um governo que, também naquela época, muito mais arrogante quanto ao poder da ciência, né? Tanto que se dizia, se descreve o período Oswaldo Cruz como um período de despotismo sanitário. Né? Então, a medicina começava a ter os instrumentos, mas todo o resto não se prestava atenção, né? Do ponto de vista da comunicação, de convencer as pessoas, de lidar com as expectativas das pessoas. Então, tudo isso era rejeitado em nome desse disputismo sanitário e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse período, havia motivos de sobra que ajudam a entender um certo ceticismo em relação à ciência do período e a capacidade dela de ser eficaz no combate à varíola e outras epidemias. Hoje em dia, por motivos que não têm nada a ver com aqueles, eu acho, muito diferentes, tá? Você tem um contexto também de ceticismo em relação à ciência. E isso também torna a adesão, digamos, às medidas necessárias de saúde pública algo muito mais complicado do que seria, talvez, algum tempo atrás. Então, esse discurso sistemático de desautorização do conhecimento, de ceticismo em relação à ciência, de apologia à ignorância. Você não vive não só um período de ceticismo em relação à ciência, mas uma apologia à ignorância. Quer dizer, os presidentes brasileiro e americano, eles têm orgulho da própria ignorância, eles ostentam a própria ignorância. Então, é um período muito delicado nesse sentido também. E, ao mesmo tempo, ele pode reservar alguns aspectos positivos, porque ninguém está esperando que a solução para o problema venha dos praticantes dos adeptos da pós-verdade e das mentiras políticas e tudo mais. Está todo mundo esperando que a solução venha do único lugar onde pode vir, que é da ciência, que é a vacinação, que é a orientação da saúde pública e tudo mais. Ainda que sempre haja risco nisso, porque ciência não faz milagre, né? Quer dizer, os laboratórios e os cientistas vão precisar o tempo que eles precisarem. Por mais que faça um esforço concentrado, pode abreviar a descoberta de medicamentos e de uma vacina que permita um controle mais razoável dessa epidemia, o tempo é o tempo da ciência, o tempo do conhecimento, é o tempo necessário para que isso seja estabelecido. Tá? E isso não é o tempo nervoso da política, é o tempo lento do conhecimento. Tá? E esse é o problema, né, que os ignorantes, que autoridades ignorantes não entendem. Tá? Quer dizer, quando você desarma uma estrutura científica montada, você, quando chega numa hora em que é preciso ver resultados, você está anos e anos atrás, porque a estrutura não pode responder rapidamente. Não existe ciência rápida. Ciência é lenta, paquidérmica, sempre vai devagar. Tá? Então, se você desmonta a estrutura, no minuto, você vai demorar, às vezes, destruir uma coisa que demorou 10, 15, 20 anos para ser construída. E se ela, para ser construída de novo, vai demorar de novo 10, 15, 20 anos. Então, a sua caneta da ignorância que destrói, que tira o financiamento de laboratórios das grandes universidades públicas brasileiras, que você demora 10 segundos assinando, você pode mandar para trás 10, 20 anos de ciência. Nessa hora, essa ciência não vai te socorrer. Né? Então, nesse sentido, pode ser que, e aí tentando arrancar otimismo no fundo do baú, num momento como esse,
Pode ser que uma consequência daquilo que vivemos seja um, um resgate, né, do valor do conhecimento e do valor da ciência como política pública constante e a necessidade do conhecimento para que a vida seja melhor para todos, né? Sim. Bom, para a gente encerrar nossa conversa, também um tom mais leve, eu queria te perguntar por que você considera aquele conto do Machado de Assis que você colocou no fim do livro importante para a obra e o que ele revela do contexto que você analisa? Você pode falar um pouco sobre isso? Machado de Assis é um caso interessante exatamente pelo fato de que, num certo sentido, a obra dele é uma obra que se engaja criticamente com a ciência do período em quase todos os textos e de maneira radical. Então, por exemplo, ele via uma relação bastante direta entre o darwinismo social, que chegou no Brasil com uma força enorme a partir da década de 70, e o surgimento de ideologias raciais, de exclusão racial. Então, a ideia de, digamos, uma tradução para o contexto social das ideias de sobrevivência do mais apto, por exemplo, né, que havia sido articulado por Darwin em outro contexto totalmente diferente, a transposição disso para a sociedade, conhecida normalmente já naquele período como darwinismo social, aquilo leva a uma exclusão racial. Machado usou, por exemplo, em Maior Apóstolo de Brás Cubas, ele chama uma personagem que é manca e que é resultado de uma relação sexual fora do casamento e tal. Ele chama de Eugênia, que seria bem-nascida, exatamente para sugerir o oposto, porque o Brás Cubas ele tem uma visão extremamente preconceituosa em relação a essa personagem, exatamente porque ela é manca e porque ela é resultado de uma relação impura na visão dele, né? Então, e ele chama isso de eugenia, ele chama ela de Eugênia, antes que a palavra eugenia começasse a ser utilizada. Começou a ser utilizada só em 1883, Brás Cubas é de 1880. Mas o que ele está raciocinando ali? A ideia de que quando você combina uma característica física com inferioridade social, então o fato dela ser resultado de uma relação sexual, digamos, impura, e talvez por isso ter nascido com um defeito físico, faz com que ela não esteja à altura dele, como uma mulher com quem, por exemplo, ele pudesse casar, pudesse se relacionar. E o nome dela é Eugênia, como Machado fazia frequentemente, cifrando os sentidos das coisas nos nomes. E há uma quantidade enorme de histórias e de situações. O humanitismo do Quincas Borba, que aparece tanto nas Maiores Postas de Brás Cubas quanto em Quincas Borba, é uma ironia, todo tipo de monismo, todo tipo de raciocínio filosófico que aposta como causalidade das coisas humanas um elemento só determinista único. Então, ele é uma ironia ao positivismo, é uma ironia ao darwinismo, é uma ironia a esses pensamentos filosóficos daquele período, ao darwinismo social, né? Daquele período que postulavam uma inferiorização social e racial de amplas parcelas da população. Então, o pensamento do Machado ele se engajava criticamente com a ciência do período, de maneira muito intensa, num período em que havia muitos motivos para ser cético em relação à ciência, né? Essa é outra questão que a gente tem que botar as coisas em contexto hoje em dia, né? Não é que a ciência não fale. Quando eu digo que a ciência tem que recuperar a credibilidade, eu não estou dizendo que devemos acreditar que a ciência seja infalível. Não é isso. Poucas décadas atrás, há 40 anos atrás, poucas décadas historicamente falando, no início da epidemia de AIDS, o nome se chamava ela em inglês de gay cancer. A AIDS é uma epidemia cheia de experiência do ponto de vista dos estereótipos para os quais os cientistas contribuíram no início, né? E médicos em posições de autoridade da saúde pública, no início, reproduziram muitos dos estigmas associados à doença. Depois a coisa mudou de figura. E o Brasil tem até um protagonismo importante na história do combate à AIDS no mundo, né? Mas a ciência que o Machado, com a qual ele lidava no final do século XIX e do século XX, não tem nada a ver com o tipo de ciência que existe hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia você vai nessas grandes universidades
laboratórios e tal. E é por isso também que os cientistas estão sempre agora dizendo e discutindo e mostrando que tem que ser devagar, que não se pode adotar um medicamento repentinamente, porque não se controla, não se tem controle sobre a eficácia, as consequências, os efeitos colaterais deles e tal. Hoje em dia, a ciência está muito institucionalizada no mundo inteiro. Tá? Então, você tem as grandes universidades públicas brasileiras, para tomar um exemplo, que se construiu no Brasil nas últimas décadas, em termos de universidade pública, você tem tudo institucionalizado, você tem todas as fases da carreira, os exames todos que você tem que passar para ingressar, para ser promovido, tem que produzir conhecimento avaliado por pares o tempo inteiro. Há um controle enorme, em parte porque houve muitos episódios trágicos da ciência do século XX, né? E em especial em relação ao racismo. O racismo científico gozou de um enorme prestígio e legitimidade intelectual durante muito tempo. Isso é uma tragédia na história da ciência. Por causa disso, entre outros motivos, existe uma institucionalidade montada, internacional e tal. Não é, por exemplo, não adianta um grupo político qualquer tomar o poder num país, seja lá qual for, na Brusundanga, seja lá o país que você quiser, e resolva que vai colocar os seus acólitos, os seus dependentes políticos para dar aula nas universidades públicas. Não vai dar, porque o cara tem que passar no concurso de seleção, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, ele precisa passar por uma quantidade enorme de crivos. E o cara pode ser astrólogo na Virgínia, mas não vai ser professor titular da Universidade Brasileira, porque não tem competência para isso. Tá? Então, ninguém que acredita que a Terra seja plana vai dar aula no Instituto de Geociências em lugar nenhum no país. Tá? Então, a ciência ela tem suas estruturas, e isso faz com que o conhecimento que é produzido, institucionalizado, ele esteja, digamos, constantemente sujeito à avaliação. As agências de fomento, a FAPESP, que é o CNPq e a CAPES, controlam a ciência brasileira de uma maneira exemplar. Então, quando eu digo que a gente pode acreditar, por que devemos acreditar na ciência? Há vários motivos. Tá? E acho que motivos que espero fiquem mais claros, infelizmente, depois dessa tragédia do coronavírus. Perfeito, Sidney. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você pela oportunidade. Eu sou Eduardo Sombini e este foi o Ilustríssima Conversa. A edição de som é de Natália Silva. Até a próxima.